Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube. Estamos gravando o livro de Levítico, que possui 27 capítulos, 859 versos. Capítulo 10, nós vemos a triste história de Nadab e Abiú, que acabam morrendo perante o Senhor, foram acender fogo estranho. Muita gente pergunta, por que eles morreram? O final do verso 1 diz, porque eles fizeram o que o Senhor lhes não ordenara. Mas os comentaristas gostam de comentar muitas coisas da morte desses dois. E alguns perguntam, mas por que o fogo era estranho? O fogo era estranho, primeiro era porque eles tinham que tirar o fogo do altar para pôr no incensário. Esse foi o primeiro erro. Eles encheram seus incensos com fogo comum e não com o fogo tirado do altar, o único que podia ser usado com esse propósito. Levítico 9, 24 fala que, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto. Então esse fogo que eles deveriam era tirado do altar, o Levítico 16, 12. O fogo sobre o altar era descido da parte de Deus, mas eles certamente acenderam o fogo com suas próprias chamas e por isso o fogo era estranho. Também, cada um deveria queimar o incenso por sua ordem. Os dois ofereceram ao mesmo tempo incenso, Nadab e Abiú. Cada um deles tomou o seu próprio incensário e não o sagrado utensílio do santuário. Eles pegaram o seu próprio incensário e não o sagrado. Parece também que a pessoa tinha hora para queimar incenso, ou de manhã ou à tardinha, que eles deveriam queimar incenso. Eles encheram o seu incenso, fogo comum. Também há uma tradição judaica que diz que eles haviam bebido. Daí a ordem: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrar na tenda da congregação. Entre os cultos pagãos era costume eles beberem para ficarem meio embriagados nos cultos pagãos dos deuses da terra de Canaã. Mas no culto ao Senhor, o Senhor não queria que eles bebessem bebida forte, nem nada semelhante, não é? Esse fogo também estranho, possivelmente também era um fogo profano que eles usaram para queimar e não de acordo com a ordem do incenso do Senhor. Tudo isso era motivo e, infelizmente, Nadab e Abiú morre. O quadro de sacerdotes que era Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar foi reduzido de 5, agora só para 3 sacerdotes, Arão, Eleazar e Itamar. Agora do capítulo 11, 12, 13, 14, 15, nós vamos ver várias coisas que é puras e impuras. Vamos começar com os animais. Tinha animal puro e animal impuro. Também vai falar no capítulo 12, quando a mulher desse à luz a filhos, quanto tempo ela ficava impura e depois como ela deveria se purificar. Capítulo 13 vai ser a lei acerca da praga da lepra e o capítulo 14 também a lei acerca do leproso que sarasse, não é? E depois, no capítulo 15, nós vamos ter imundícies de homem e mulher. Então, nós temos os animais, da mulher quando desce a luz, da lepra, vamos ter também as imundícies de homem e de mulher. Então, capítulo 11 a 15 são coisas puras e impuras. A diferença entre o imundo e o limpo, entre o santo e o profano. Vamos lá. Os animais que se deve comer e os que não se deve comer. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, ele vai dizer quais animais eles não deveriam comer. Desses animais era proibido comer. Algumas coisas que eles tinham que se abster era de comer certos animais, eles tinham que se abster também de bebida forte quando fossem ministrar ao Senhor, deveria também se abster de práticas sexuais, era uma forma de se consagrar, não é? E deveriam
haver algumas abstinências que eles deveriam praticar. Vamos lá, os animais. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: esses são os animais que comereis, e todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em dois, e remói entre os animais, aquilo comereis. Então, se tivesse a unha fendida, não é a unha fendida, e roesse, esses eram os animais que eram permitidos comer. Desses animais que roesse, eu tinha as unhas fendidas, que era permitido comer. Havia esses animais, tem a ver com os animais que existiam na Palestina, não é? Na região, daquela região. E aí, esse que tinha a unha fendida e ruminasse, esses animais eram considerados como limpos para comer. São 8 animais que era permitido eles comer, não é? 8 animais que eles podiam comer. E alguns animais que eles não podiam comer. Os animais que eles podiam comer era o boi, né? O carne, vamos lá. Os animais, os 8 animais eram o touro, o carneiro, o touro primeiro, o carneiro segundo, o bode terceiro, a gazela o quarto, o veado o quinto, a cabra montense o 5, o ibis o 7, o cabra montense ou semelhantes, o antilope o 7º, né, e o carneiro montense o 8º. Os outros animais que eles não podiam comer era o camelo era proibido, o arganaz, a lebre, esses também eram abundantes na região da Palestina, mas eles não podiam comer. Então, tudo que tem unha fendida e se divide em 2 remóis dos animais, aquilo comereis. Desse, porém, não comereis o que remói e o que tem unha fendida. O camelo tinha unha fendida, mas não remói, não é? Que remói, mas não tem unha fendida, esse vos será imundo. Então, o camelo, ele remói, mas não tinha unha fendida, era imundo. Esse vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Então, camelo, coelho, lebre, não podia. Também o porco tem as unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, mas não remói, esse será imundo. Esse porco aqui, nós não devemos entender o porco doméstico, mas era o porco selvagem, o porco javali, que era comum também naquela região. Não é? Hoje muitos porcos são bem limpos, a forma, mas a razão para não comer, além das unhas fendidas, tinha que remoer. E o porco não remói. Da sua carne não comereis, nem tocareis, nem no seu cadáver. Então, se eles vissem um porco morto e tocassem, eles ficavam imundos. Esse vos serão imundos. Isso comereis e tudo que há nas águas. O porco é interessante. Jesus conta a parábola do filho pródigo, que foi, depois que houve fome, foi dado de comer aos porcos. Ele se tornou imundo, naturalmente. Esse era o ponto mais baixo. Qualquer judeu poderia descer, dar de comer aos porcos, animal imundo. Antíoco Epifânio IV também, quando entrou no templo, profanou o templo, sacrificando uma porca sobre o altar, que é um animal imundo. Isso comereis, e tudo que há nas águas, tudo que tem barbatana e escamas. Muito bem, dos animais terrestres, tinha que ter a unha fendida e remoer. Dos animais do mar, como o peixe, que tivesse nas águas, tinha que ter 2 características também. Tinha que ter barbatana e escamas. A maioria dos peixes que tem escama também possui barbatanas. Não é? Então tinha que ter barbatana e escama nas águas, nos mares, nos rios, aquilo comereis. Mas tudo que não tem barbatanas nem escama nos mares, nos rios, todo o réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, esse vos será abominação. Por exemplo, os crustáceos, para eles não comiam. Camarão
esses lagosta, isso não. A lagosta tem até barbatana, mas não tem as escamas, não é? Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Se eles também tocassem cadáver de morto, eles se tornavam imundo. Tudo que não tem barbatana ou escama nas águas será para vós abominação. E das aves, agora vem as aves, sereis abominação e não se comerão. Serão abominação a águia, o quebrantoso e o chanfogro. A águia são aves de rapina. Apesar de o próprio Deus ser representado muitas vezes por uma águia, mas a águia era considerada uma árvore de rapina, ela comia rato, come cobra e come coisas imundas para eles, por isso eles não poderiam comer. Mesma coisa o quebrantoso e o chofrango, o milhano e o abutre também é árvore de rapina. Então esses animais eram considerados para eles imundo, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie. O corvo eles também não podiam comer. O corvo também come carniça, come árvore de rapina, come a carne já podre, por isso é considerado imundo. O avestruz, o mocho, o cuco, o gavião, segundo a sua espécie. E o bufo, e o corvo marinho e a coruja. Todos esses animais eram imundos. A gralha, o cisne, o pelicano, das aves, a única que vai sobrar que eles podiam comer são as pombas, não é? Que eram as rolinhas que eles sacrificavam, ou então a galinha que eles podiam comer, né? Mas eles não sacrificavam galinha, só sacrificava a pomba ou a rolinha. A cegonha, a garça, segundo a espécie, a polpa e o morcego. Todas essas aves eram consideradas imundas. Note o morcego, não é? Muita gente diz que esse coronavírus veio do morcego. São animais impuros que não se deve comer. Se realmente a origem do corona é do morcego, mostra aqui mais uma vez que a Bíblia está certa. Não se deve comer certos tipos de animais. Deus preservava pela saúde deles. Deus estava preservando a vida deles ao dizer os animais imundos. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós abominação. Agora vem os répteis. Nisso não comereis todo réptil que voa e que anda sobre os 4 pés. O que tiver perna sobre seus pés para saltar com ele sobre a terra. Isso inclui o gafanhoto, que era considerado imundo. Alguém disse, mas como é que João Batista comia gafanhoto e mel? O gafanhoto que João comia não era necessariamente o gafanhoto aqui, esse tipo de gafanhoto. Há uma planta também em Israel que era chamada gafanhoto. Provavelmente João comia esse tipo de gafanhoto e não esse aqui, porque era imundo, os gafanhotos que saltavam. Dele comereis a locusta eles podiam comer, segundo a sua espécie. O gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, eles podiam comer, né? Tem o gafanhoto que podia e tem o gafanhoto que não podia. E o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Dele comereis esses, né? E todo réptil que voa e tem 4 pés será para vós abominação. E por esse sereis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, será imundo até a tarde. Então eles não podiam tocar corpo de morto, que eles ficavam imundos, se fossem animais, por um dia. Não é? Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em 2, e que não remove, será por imundo. Qualquer que tocar neles, será imundo. Eles não podiam nem tocar nesses animais. E tudo que anda sobre suas patas, isso é, todo animal que anda e que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Eles não podiam comer também cavalo, né? Era considerado imundo. E o que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde, e ele vos será por imundos. Então, tocar no cadáver do animal que estava morto, um camelo morto, os tornava imundo até a tarde. Aí eles tinham que se lavar para se purificar.
Verso 29 do capítulo 11. Então vos serão por imundo entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato, tá vendo? Não se pode comer rato, né? Doninha e o rato, e o cágado, segundo a sua espécie, e o ouriço, e o cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a topeira, tudo isso era considerado animal imundo para eles. Eles tinham uma dieta própria daquilo que eles podiam comer. E certamente Deus, ao passar essa dieta, mostra que não deveriam evitar. Se bem que, quando Jesus veio, Jesus disse que o que contamina o homem, Marcos capítulo 7, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai, porque procede do coração. E há um verso que dizia assim: declarou puro todos os animais. Marcos 7. Os judeus criam que quando o Messias viesse, ele purificaria todas as coisas, inclusive os animais. Por isso que Marcos 7 prova que Jesus, de fato, é o Messias. Nenhum dos animais que eram oferecidos em sacrifício, não é? Ele não podia ser oferecido em sacrifício porque era imundo esses animais. Só aqueles animais que eram considerados puros, como o novilho, como a bezerra, como o cordeiro, e sem mancha, o cabrito, não é? Esses podiam ser comidos por eles. O ouriço, o cacheiro, o lagarto, lagartixa, lesma, topeira, todos esses eram imundos. Capítulo 11, verso 31. Esse vos serão por imundo todo réptil, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Então, tocou num corpo de animal imundo, ficava imundo até a tarde. Então, lembra que eu falei as fontes de impureza: morto, não é? Morto, lepra, qualquer fluido sexual que saísse do corpo era considerado imundo, essas coisas, né? E sangue era considerado também imundo, eles não podiam tocar. E tudo sobre o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, será imundo. Se uma peça de roupa caísse sobre o animal que estava morto, era imundo. Seja vaso de madeira, caiu um vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento que se faz, alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Então, se uma roupa caísse, ela ficava imunda, tinha que ser metido na água até a tarde, até o pôr do sol, né? Tarde, quando chegasse o pôr do sol, e aí seria limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Se fosse um vaso de barro, caiu, ficou imundo, quebra-se o vaso. Mas se fosse de cobre, punha água até a tarde, depois lavava e ficava limpo. Todo manjar que se come sobre o que vier, tal água será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. Uma coisa imunda não purificava a outra, sempre deixava a mesma coisa pura. Quando o imundo tocava o puro, o que era puro ficava imundo. Vamos por esse copo aqui, está limpo, ele é puro, mas aqui tem um corpo de um rato morto. No momento que o copo tocou, o copo ficou imundo. Né? Isso aqui é interessante, conforme a coisa limpa tocava uma imunda, ficava imunda. O sangue, por exemplo, qualquer marca de sangue, ele era considerado, que saísse, era considerado imundo. E aí tocou, ficou imundo, mas só tinha um lugar onde o sangue, quando tocava, purificava a nação toda, era sobre a arca da aliança no propiciatório, quando o sumo sacerdote espargia, ou espargia o sangue contra o tabernáculo, então purificava e santificava. E isso é interessante, que quando Jesus veio à terra, por exemplo, se você tocasse um leproso, você ficava imundo. Mas Jesus tocava o leproso, em vez de Jesus ficar imundo, o leproso era purificado. Isso quer dizer que aquele que estava no Santo Santo saiu e decidiu andar pelas ruas de Israel. A mulher do fluxo de sangue, quando ela veio e tocou em Jesus, em Marcos capítulo 5,
Em vez de Jesus ficar imundo, o sangue, a hemorragia foi estancada e a mulher se sentiu curada. Jesus também, quando entrou na casa de Jairo, a filha estava morta. Jesus tocou, em vez de Jesus ficar imundo, a moça ressuscitou. Isso quer dizer que aquele que estava no Santo dos Santos agora andava pelas ruas empoeiradas de Israel, não é? O Santo Eterno. Então, muitos dos milagres dos evangelhos que nós vemos têm a ver com imundo e puro, mostrando que Jesus é o verdadeiro Messias. Ele purifica os leprosos, ele toca em corpo de morto, o morto levanta, ele tocou no esquife da filha da viúva de Naim, ele levantou o rapaz, não é? E quando uma mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, ela fica pura, todo mundo que tocava nele ficava impuro. Ficava, em vez de impuro, ficava limpo, né? Da impureza. O leproso, que era impuro, imundo, ficava limpo ao tocar em Jesus. A mulher do fluxo de sangue, que era imunda, ao tocar em Jesus, ficava limpa. Jesus, tocando na filha de Jairo, em vez de Jesus ficar imundo, ficava limpo, não é? E esse é um conceito interessante que vem exatamente daqui de Levítico 11. Vamos continuar. E aquilo sobre cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados. Se fosse vaso de barro, quebrado. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhe águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. Então, as coisas, segundo a lei, se purificavam pelo sangue. O sangue servia como agente de purificação e também agente de impureza. E pela água. A água limpava, a água purificava, a fonte de água acabava purificando. Então, diz conforme quase todas as coisas no livro de Hebreus, diz, quase todas as coisas se purificam por sangue. Quase todas, porque algumas se purificavam pela água, né? A fonte cisterna, capítulo 11, verso 36. Porém, a fonte ou cisterna que se recolhe águas serão limpas, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se do cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Quando o cadáver cair sobre alguma semente, a semente não se contaminava, seria limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, você será imunda. Então, se o cadáver cair só sobre semente, não era imunda, mas se fosse deitada água e depois caísse, aí a semente ficava imunda. Até isso é interessante, até a semente podia ficar imunda por causa de um cadáver. Verso 39. E se morrer algum dos animais que vos serve de mantimento, os animais que eram limpos, quando morria, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Está vendo? Que o problema era o corpo morto. Mesmo uma ovelha limpa, que era um animal considerado limpo, quando a ovelha morresse, quem tocasse no cadáver da ovelha, que eram os animais de mantimento, se ficava imundo até a tarde. Então imagine alguém cuidando lá no campo de suas ovelhas e de repente uma morria, ao tocar naquela ovelha, ele ficava imundo até a tarde. Quem comer do seu cadáver, lavará suas vestes, será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Então, ele recolhia um boi morto, alguma coisa, ele ficava imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Eles não comiam lagartixa, lagarto, réptil que se arrasta sobre a terra, a cobra, era considerado imundo, não é? Alguns chineses comem cobra, coreanos também, mas é considerado animal imundo para o judeu, um réptil como a cobra que se rasteja. Alguns brincam que se Adão e Eva fossem chineses, quando a serpente veio sugerir para comer do fruto, eles acabavam comendo a serpente, não é? Mas para o chinês ele come tudo, serpente, rato, morcego, mas
para os judeus era proibido. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação e não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Então anda 4 pés, o lagarto era muito comum, tem 4 pés e se arrasta, na terra é imundo. A serpente não tem pés, se arrasta, não é? Sobre a terra é imundo. Esses não poderiam comer. Verso 43, o capítulo 11. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não seres imundos por eles. Então eles tinham que evitar corpo de morto desses répteis para que eles não ficassem imundos. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos. Tá vendo? Aqui Deus novamente fala de santidade, sereis santos. Santificareis, serão santos, santíssimo. Esse termo kadosh quer dizer santo, né? O santíssimo, santificareis, aparece mais de 80 vezes no livro de Levítico. Alguns chegaram a dizer, contar até 100 vezes, não é? Porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Eles não podiam, isso era contaminar. Eles tinham que ser santo, kadosh, separado para Deus. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esse é o tema do livro Levítico. Santo, porque eu sou santo. Então, tudo implicava em viver uma vida santa, consagrada a Deus. Essa é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda alma que se arrasta sobre a terra, os répteis, né? Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. A maioria dos animais que podiam comer, eles ofereciam também em sacrifício ao Senhor. Os animais que não podiam se comer, os animais considerados imundos, não podia ser de maneira nenhuma oferecida ao Senhor. Amém? Espero que você tenha entendido Levítico 11, uma coisa bastante interessante. Vamos para o 12, que fala da purificação da mulher depois do parto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, essa é uma frase típica, termina uma sessão, começa algo novo em Levítico, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Nadab e Abiú foram morrer com fogo estranho, porque o Senhor não falou para que eles fizessem aquilo. Mas tudo que Moisés faz mostra obediência, conforme o Senhor falou. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel. Note que muitas vezes o livro Levítico não é só dirigido aos levitas, mas a todo Israel. Os animais era para todo Israel. E aqui fala aos filhos de Israel, dizendo, aqui tem a ver com o momento do parto, todas as mulheres que dessem à luz a filho, tinha que se aplicar aqui, ó. Fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, como nos dias da separação da sua enfermidade, como nos dias do seu ciclo mensal. Então, a mulher teve varão, ela era imunda por 7 dias, será imunda. E no 8º dia, circuncidará o menino a carne do prepúcio, né? A própria criança que nascesse, a criança era imunda por 7 dias. Por isso que a circuncisão ocorria no 8º dia, né? A criança saía com sangue, com 7 dias a criança era considerada imunda. Mas no 8º dia, o menino era circuncidado a carne do seu prepúcio, né? Circuncidado ao 8º dia. Jesus cumpriu exatamente isso aqui na lei. Jesus também foi circuncidado ao 8º dia. Mas a mulher que deu à luz, a criança era impura
7 dias, mas ao 8º dia era considerada limpa, não é? Depois ficará a mulher 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpra os dias sua purificação. Lucas também, capítulo 2, diz que quando cumpriu-se os dias segundo a lei de Moisés para a purificação, os pais de Jesus vieram e ofereceram 2 rolinhas conforme a lei de Moisés. Mostra que eles não tinham muito dinheiro, não tinham muito recurso, ofereceram, então, de acordo com as suas posses, não é? Então, o menino era impuro por 7 dias, e ao 8º dia era circuncidado. A criança era circuncidada, e a mãe ficava ainda mais 33 dias, que dava um total de 40 dias para a sua purificação, quando fosse menino. Mas, se tivesse uma fêmea, seria imunda 2 semanas. A criança, a menina, era imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois era mais 60 dias no sangue da sua purificação. Então, quando era menina, era 80 dias. Os primeiros 14 dias era considerada imunda. Depois, mais 66 dias até completar 80. E quando forem cumpridos os dias da purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Era a dedicação daquela vida, não é? Então, trazia um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Mas, claro, se a família não tivesse condições para o cordeiro, e um pombinho e uma rola para expiação do pecado. Então, é oferecido um pombinho e uma rola diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Jesus cumpriu, segundo a lei, tudo o que estava escrito, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo seu sangue. Essa é a lei da que dera luz a varão ou a fêmea. A oferta era a mesma, não é? O cordeiro, o pombinho era oferecido, não é? Pela expiação, e uma rola pela expiação do pecado. O pombinho, uma rola era oferecido, uma rolinha, não é? Era oferecido pela expiação do pecado. Essa é a luz que der varão ou fêmea. A oferta era a mesma, os dias da purificação era diferente. Era 40 para o menino e 80 para a menina. Os primeiros 7 dias para o menino e os primeiros 14 dias para a menina. Verso de número 8. Mas se a sua mão não alcançar as asas para um cordeiro não alcança, então tomará 2 rolas. Foi o que os pais de Jesus fizeram. Eles não tinham dinheiro para o cordeiro, ofereceram 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote, por ela, fará propiciação e será limpa. Então a mulher ficava limpa depois de 40 dias. Foi o que aconteceu com Lucas capítulo 2, não é? Maria também passou por esse processo, mesmo sendo virgem, concebendo Jesus. Maria teve seus 40 dias para sua purificação. Isso aí é uma notícia para os que acham que Maria foi virgem perpetuamente, né? Ou pura perpetuamente. Lucas capítulo 2 diz, verso 21, quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus. Note que o nome era dado na circuncisão, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. E note que a purificação era a purificação de Maria. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Jesus foi consagrado por ser o primogênito de Maria. E para darem oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rola ou 2 pombinhos. Não é? O fato de mencionar um par de rola ou 2 pombinhos mostra, como diz Levítico 12:8, que talvez a mão deles, ou seja, as posses deles, não alcançava para um cordeiro, não é? Então tomaram 2 rolas, 2 pombinhos,
um para o holocausto e outro para a expiação do pecado, e assim o sacerdote por ele fará propiciação e será limpa. Então você pode ver como o Levítico é cotado por Lucas, capítulo 2. Isso que é interessante em estudar um livro como Levítico. Muita gente vê, isso não se aplica mais, mas se aplicou para Lucas. Amém? Com isso nós concluímos capítulo 11 e 12 Levítico. Volte para assistir o capítulo 13 e 14, depois 15 também, sobre a lepra, outra fonte de imundícia. Então nós já vemos o corpo de morto e vemos o sangue quando desce a luz, criança, e a mulher continuava com seu fluxo de sangue por 40 dias, se fosse menino, e 80 dias para a menina, para a sua purificação. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, ajude a divulgar o nosso canal, mande esse vídeo para amigos, familiares, fale do nosso programa para que as pessoas conheçam mais a Bíblia. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, hoje e sempre. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.